Olá, gente! Vamos continuar com as nossas aulas de núcleo, cromossomos e agora a gente vai falar de duplicação do DNA. Duplicação ou replicação do DNA. É extremamente importante vocês entenderem esse processo para entender mitose, entender meiose, entender genética. Então, duplicação do DNA é um assunto muito importante. Tem alguma relevância também no vestibular, às vezes não necessariamente pedindo sobre o processo, mas pedindo das consequências que esse processo traz para o funcionamento celular, tá? Quando que ocorre a duplicação do DNA? A gente já falou nas aulas passadas, ocorre antes da divisão celular. Então, antes da célula entrar em mitose ou meiose, deve-se duplicar o DNA. Mais especificamente, acontece na fase S da intérfase. S é de síntese. Então, quando a gente falar de mitose, a gente vai falar da fase S. Na fase S, acontece, então, a duplicação do DNA, onde as moléculas de DNA que estão no núcleo irão se duplicar, formando duas novas moléculas de DNA. Beleza? Então, o que a gente vai ver aqui na aula é esse processo. Só que antes de falar, vamos falar um pouco da estrutura do DNA. E a estrutura da molécula só foi elucidada em 1953. Watson e Crick publicaram um artigo de uma página, frente só, uma pagininha explicando a estrutura de DNA. Eles chamam de modelo de dupla hélice. Então, são duas moléculas, são duas estruturas de nucleotídeos em hélice. Essa é a estrutura do DNA. Essa descoberta não foi... eles não chegaram nessa conclusão simplesmente com as pesquisas deles. Eles se basearam em inúmeros outros estudos anteriores a 1953. E em 1962, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina. Ele, o Watson, o Crick e o Wilkins. O Wilkins ele trabalhava também na estrutura de DNA. E outra pessoa que também trabalhou e que tirou essa foto, que foi extremamente importante para Watson e Crick chegarem na conclusão da estrutura da molécula de DNA, foi Rosalind Franklin. Infelizmente, ela morreu antes de 1962, e o prêmio Nobel não dá um prêmio póstumo, né? Não dá o título póstumo, então ela não recebeu. Atualmente a gente reconhece a grande importância de Rosalind Franklin, que tinha inclusive como objetivo de vida elucidar a estrutura do DNA, então ela teve um papel extremamente importante para que os dois aqui, Watson e Crick, escrevessem este artigo, beleza? E como é que é a estrutura do DNA, né? O que a gente sabe hoje? O DNA, essa sigla DNA, significa ácido desoxirribonucleico. Em português, a abreviação ficaria ADN, mas a gente convencionou chamar de DNA, que é a mesma coisa, só que em inglês. Ele é formado, né, ele tem um pH ácido, por isso ácido desoxirribonucleico, e ele é formado de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é a unidade formadora, é a pecinha, a menor pecinha usada para formar uma molécula de DNA. É formado por um fosfato, por uma pentose, então tem 5 carbonos, e essa pentose é chamada de desoxirribose, por isso desoxirribonucleico, nucleico que está no núcleo, e tem uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é a coisa que varia aqui, a estrutura, a parte que varia, e pode ser adenina, timina, citosina e guanina. Então, o DNA é formado por essa estrutura, por essa subunidade que são os nucleotídeos. E eles são organizados, eles são unidos para formar aquela longa molécula com milhões de bases nitrogenadas, milhões de nucleotídeos. Dessa forma, você tem aqui o carbono e tem o carboidrato, que tem carbono, tem o carbono 1, carbono 2, carbono 3, o 4 e o 5. Então, esses 5 carbonos daqui da pentose estão organizados desse jeito. Perceba que este nucleotídeo, ele vai ser encaixado, né, ou melhor, esse outro vai ser encaixado a esse daqui por essa extremidade. Então, no começo da fita, a gente tem uma extremidade que é 5'.
E aí o próximo nucleotídeo será unido à extremidade 3'. Então, ó, 5', 3', 5', 3', 5' aqui, 3' aqui, 5' aqui. No final, a gente vai ter o carbono 3'. Então, a estrutura é sempre organizada, né? Numa ponta 5', na outra ponta 3', beleza? E só que ela não é uma única fita, né? O DNA não é uma única fita, são duas fitas. A gente normalmente vê essa estrutura, isso aqui se tornou bem famoso. Tem inclusive comerciais que usam a imagem do DNA. Então, são duas fitas de DNA. Como que se a gente pegar um trechinho aqui e olhar, a gente vai ver, ó, os nucleotídeos desse lado, que a gente estava vendo no slide anterior, com o fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada. Do outro lado, na outra fita, para se formar essa fita aqui, a gente tem as bases que estão ligadas. Elas se ligam por ligação de hidrogênio. Então, timina se liga com a adenina. Guanina se liga com citosina. Então, se de um lado o nucleotídeo tiver timina como base nitrogenada, o nucleotídeo que estará na outra parte, na outra molécula de DNA, vai ser um complemento à adenina. Timina sempre se liga com adenina. Então, essas bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, elas são complementares. E elas também são classificadas aí como púricas ou pirimídicas. As púricas têm esses dois anéis aqui, que é a adenina e guanina, e as pirimídicas são com um único anel, a timina e a citosina. A adenina se liga com timina, guanina se liga com citosina, beleza? Para guardar isso, tem vários jeitos, mas eu gosto desse meme. Não sou adenina, mas sou louco por timina. Então, timina se liga com adenina, beleza? Espero que você nunca mais esqueça isso. E a orientação? A orientação é antiparalela. Veja, a gente não viu que... Bom, são duas fitas, certo? E elas se organizam em direções opostas. Como isso? Se eu falei que aqui a extremidade é 5', e no final tem que ser 3', do outro lado você vai ter a mesma coisa. Só que nessa interação você vai ter um lado 5' e o outro lado 3', antiparalelo. Então, ó, 5' aqui, 3'. Do outro lado vai ser ao contrário, né? 5', 3'. Molécula de DNA é sempre dessa forma, beleza? E aí eu falei, bom, elas têm bases complementares, né? Adenina e timina, ou timina e adenina são complementos, e citosina e guanina também são complementos. Quem descobriu essa proporção, essas bases complementares, foi Chargaff. Chargaff, então, ao quantificar essas bases nitrogenadas no DNA, percebeu que se ele tivesse 20% de timina, ele ia ter 20% de adenina. Somando isso daqui, a gente tem 40%. Logo, para dar 100%, 60% vai estar nessas outras duas bases, de citosina e guanina. Portanto, 60% dividido entre essas duas, a gente tem 30% de citosina, mais 30% de guanina, tá bom? Essa proporção é extremamente importante, porque foi também por conta dessa proporção que o Watson e Crick e a Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins chegaram na conclusão daquela estrutura, né? Sabendo então essa proporção que sempre tem que dar 100% a soma das 4 bases nitrogenadas, e que timina e adenina são complementares, citosina e guanina são complementares, e aí a gente pode fazer vários cálculos aí com base na quantificação das bases nitrogenadas, beleza? Sabendo disso, então, que elas são complementares e elas se complementam desse jeito, se eu tiver uma fita, né, essa seguinte aí, A, T, T, G, só estou colocando as bases. Qual será a fita complemento? Né? A fita complemento vai ser, se eu tenho A de um lado, qual que vai ser a base nitrogenada do outro? Timina. Se eu tenho T, eu vou ter adenina. Adenina de novo. Se eu tenho G, qual que é o complemento? Citosina. E assim sucessivamente. Então, às vezes, alguns exercícios pedem para você completar a fita, né? Fazer a fita complemento com base nessa complementariedade das bases.
adenina, timina, guanina, citosina. Beleza? Fácil, né? Bem tranquilo. E por que é importante essas letras? Porque essas letras formam o código da vida. São essas letrinhas, né, essas 4 letras, que todos os seres vivos usam para codificar informações. Né? É o código utilizado para escrever tudo. A gente, na nossa língua, a gente usa 26 letras. No código da vida são só 4. E são essas 4 letras que escrevem, então, todas as funções biológicas. Isso aqui até meados de 1940 aí não se sabia que era a molécula de DNA que tinha informação biológica. Achava-se até que eram as proteínas, né? Como tem muita proteína no núcleo, fala assim, deve ser proteína e não DNA, porque proteína é muito mais diverso, DNA é uma molécula só com 4 coisas, não deve ser DNA. Só que aí o experimento de Griffith, em 1928, Griffith é esse cara aqui, ele viu que existia transferência de informação entre bactérias e parecia que era o DNA. Só que só em 1944, o Avery, que é esse outro senhorzinho, que confirmou de fato que era o DNA que carregava a informação genética. Tá? Então é extremamente importante esses 2 senhores aí para dar a real importância do DNA para a nossa vida, né? Para o nosso entendimento da vida. Então, resumindo, a estrutura do DNA é uma dupla hélice formada por ácido nucleico, onde a pentose é uma desoxirribose e as bases complementares são adenina, timina, citosina e guanina. Armazena informação genética e é autoduplicável. Por que é importante essa autoduplicação? Porque é com base na molécula de DNA que está em uma célula que será duplicado essa informação para uma próxima célula, tanto na mitose quanto na meiose. Então, a autoduplicação ou a duplicação do DNA, ou ainda a replicação do DNA, são todos sinônimos, é extremamente importante para a gente entender o funcionamento da célula, beleza? Então, vamos continuar explicando duplicação do DNA agora. A duplicação ou replicação do DNA tem algumas etapas. Primeira coisa que acontece um reconhecimento da origem da replicação. Então, ao longo da fita inteira, você tem alguns pontos de reconhecimento aonde vamos começar a replicar. Tem enzimas que vão reconhecer isso ali. Aí, veja, a gente tem 2 fitas de DNA unidos, né, pelas pontes de hidrogênio, formando essa dupla hélice. O que a gente tem que fazer? Tem que abrir essa fita. Quem abre essa fita, quem quebra essas pontes de hidrogênio, ou essas ligações de hidrogênio, são enzimas que a gente chama de helicase. Então a helicase é uma enzima que vai abrir as ligações de hidrogênio. Abrindo as ligações, eu tenho então essas 2 fitas aqui acessíveis a uma outra enzima, capaz de usar a informação que está nesta fita e nesta fita para produzir uma nova fita de DNA. Então aí a gente tem a ação da DNA polimerase ou polimerase do DNA. O que é polimerase? É uma enzima que polimeriza, que sintetiza DNA. Por que a gente então usa o nome polimerase? Porque DNA é um polímero, né, feito de nucleotídeos. Então a gente chama de DNA polimerase. É DNA polimerase que vai usar os nucleotídeos que estão ali boiando no nucleoplasma para produzir as novas fitas de DNA. Como isso? Veja, abriu a molécula de DNA, então ela estava toda juntinha com ligações de hidrogênio, veio a helicase e abriu essa molécula em 2 fitas. As fitas antigas aqui vão servir de molde, então imagina, essa daqui é a fita antiga, tá? A fita original, e aqui vem a DNA polimerase, essa estrutura aqui, essa bolinha azul tá indicando a DNA polimerase. Ela vai juntando nucleotídeos, um depois do outro. Em que sequência? Como é que ela sabe que ela tem que colocar essa sequência de nucleotídeos? Ela vai usar a fita molde. Então, se aqui, ó, vamos continuar a função da DNA polimerase. Se eu tenho de um lado a adenina, né, como base nitrogenada desse nucleotídeo,
Qual nucleotídeo eu tenho que colocar aqui do lado? A gente já fez isso, né? A adenina se pareia com timina. Então, a DNA polimerase vai pegar um nucleotídeo com uma base nitrogenada de timina. Depois, no próximo, vai juntar um outro nucleotídeo aqui, com base na informação que está na molécula original, na molécula molde. Timina aqui vai juntar adenina. E assim sucessivamente. Se tiver uma citosina aqui, vai juntar uma guanina. Beleza? Então aí a DNA polimerase vai usar o molde da fita original para fazer uma fita nova. Então veja só nesse esquema. O DNA tá todo juntinho aqui, vem uma helicase e abriu. Vem a DNA polimerase e vai fazer a fita nova, com base na informação que está no filamento original. E vai fazendo, então, esse filamento novo. Perceba que no final do processo, eu vou ter duas fitas, né, que tem uma parte antiga e uma parte nova. Uma parte antiga e uma parte nova. Então a gente fala que esse processo é um processo de duplicação semi-conservativo, porque conserva a informação, né, do filamento original e tem uma parte nova, né, sempre sintetizada com o molde da original. Então, a cadeia antiga serve de molde para a cadeia nova que vai se formando. Cada uma das moléculas recém-formadas conserva uma cadeia da molécula original. Então, por isso, semi-conservativa, porque é semi-novo, tá? E aí, uma molécula de DNA se transforma em duas moléculas idênticas de DNA, porque está usando o molde da sua molécula mais antiga. Perfeito? E o sentido dessa duplicação? Lembra que o DNA ele é antiparalelo, né? São duas fitas antiparalelas. O sentido da replicação sempre vai ser aquele que a gente começou lá na aula, 5 linha, 3 linha, tanto para um lado quanto para o outro. Então, 5 linha, 3 linha de um lado, 5 linha, 3 linha do outro. Então, o sentido da replicação é sempre 5 linha, 3 linha. Então, vamos aqui. As fitas são antiparalelas, certo? Então, ó, esse lado aqui, ó, 5 linha, do outro lado aqui, ó, se a gente continuar, ó, aqui, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, o final dele, ó, 3 linhas. 3 linhas aqui, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, o final dele, ó, 5 linhas, tá? 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Como que vai se replicar? Abriu a molécula. Sempre é no sentido 5 linha, 3 linha. Então, ó, se aqui tá 3, 5 linha, 3 linha, fácil. Aí, nesse caso, o 3 linha tá aqui. Então, ó, 5 linha, 3 linha. Fez a outra parte. Abriu mais um pouco. Quando abre mais um pouco, esse filamento aqui é só continuar. E o outro filamento não vai poder continuar para cá, porque se ele crescer, né, se ele vier aqui nesse sentido, ele está indo no sentido contrário. Então, ele começa de novo, 5 linha, 3 linha. E aí ele vai fazendo fragmentos, a molécula vai fazendo uns fragmentos. Esse fragmento a gente chama de fragmento de Okazaki. Esse detalhamento aqui, nessa segunda parte que eu estou detalhando o sentido da duplicação, alguns vestibulares pedem. Não é tão relevante para o ensino médio. O que é relevante para você, para a sua vida, para você entender depois mitose? É entender que no final do processo a gente vai ter duas moléculas seminovas de DNA. E isso é importante porque a gente parte de uma molécula original e tem essa duplicação e vai formar duas moléculas idênticas. E isso é importante para manutenção da informação, por isso que as suas células não começam a fazer coisas aleatórias, porque você está sempre produzindo novas células com DNA idêntico. Isso é extremamente importante, né? Isso daqui também vai ser extremamente importante para a gente entender genética, vai ser importante para a gente entender mutações que acontecem. Então, o que você tem que guardar para a sua vida é que de uma célula, de uma molécula de DNA, acontece a duplicação semiconservativa, formando duas moléculas de DNA idênticas seminovas. Beleza?
Essa aula é bastante abstrata, então tudo que a gente falou aqui não dá a gente não enxerga, é tudo molécula química. Então faça um resumo da aula, estude, reveja a aula, retome esse resumo que você fez, leia o livro, faça os exercícios que eu vou mandar e escreva suas dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, até a próxima.